Hora de conversar com Rodrigo Orengo. Centrão e governo querem evitar que Bolsonaro fique elegível. É incrível, né? O que a gente está vendo aí é um teatro, né? São políticos defendendo de maneira muito vívida a anistia, mas uma anistia que vá até certo ponto, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Agora, a negociação é sobre o texto, viu, Megali? Porque não há dúvida que a anistia vai para votação. E aí é definir qual vai ser o texto. E aí entra um ingrediente que é muito importante, que é o pragmatismo do Centrão. Porque o Centrão já está olhando lá para 2026, já está olhando para a eleição presidencial. E não tem interesse neste momento que o ex-presidente Jair Bolsonaro volte para o jogo eleitoral. O Centrão está de olho num espaço político. E aí esse texto do relator, né, para saber qual vai ser a anistia que vai ser votada, é realmente fundamental nesse momento. Né? E há uma disputa até para indicar o relator. Né? Enquanto tem lá Paulinho da Força como o favorito, inclusive com a simpatia de integrantes do governo, tem lá outros nomes surgindo, porque agora o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aqueles parlamentares mais próximos se sentem empoderados. Né? Por quê? Precisavam de 257 votos para o regime de urgência, conseguiram 311. Então, estão demonstrando força, estão demonstrando que tem votos, né, para a disputa. E aí querem colocar um outro parlamentar que faça um texto que realmente seja um pouco mais forte, que reduza mais penas ou possa atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí tem o nome lá de Tião Medeiros, do PP, né, outros parlamentares sendo cogitados, o próprio Rodrigo Valadares, que seria o nome preferido pela ala mais próxima do ex-presidente, até porque foi ele que defendeu inicialmente o processo de anistia. A questão, Megali, é que o texto do deputado Marcelo Crivella passou com o regime de urgência, mas não vai ser o texto que vai ser votado. Agora vai passar por uma grande negociação. Qual é a tendência nesse momento? Qual é a maior probabilidade de um texto ir para a votação? É justamente um texto que trate da redução de penas, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então já fazem cálculos aqui, hoje está em 27 meses, 27 anos mais 3 meses, poderia ir para 19, 17, enfim, mexendo lá com a graduação de penas como para crime de golpe de Estado, abolição do Estado democrático, né, isso poderia cair e aí atingir aquelas pessoas que foram condenadas lá no início do processo, né, na investigação do 8 de janeiro, mas excluir a elegibilidade, porque a ideia inicial, né, dos chamados bolsonaristas, daqueles aliados mais próximos do ex-presidente, é a história da anistia ampla, geral e restrita com o ex-presidente concorrendo em 2026. Não há hoje viabilidade política, caminho, cenário favorável para avançar um texto como esse. Então vão ter que buscar um texto aí que consiga a maioria para passar pela Câmara. Passando pela Câmara, aí são outros 500, né, porque o caminho ele é longo. No Senado Federal vai enfrentar muito mais resistência. Vai lá primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça. O próprio presidente da CCJ, Otto Alencar, já disse que não passa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vem dando sinalizações reiteradas de que a prioridade do Congresso não é essa. Então deve travar se passar pela Câmara, mas já estão querendo votar na Câmara na semana que vem. E tem que lembrar ainda, Megali, que vai ainda para a apreciação do presidente, né, com grande possibilidade, obviamente, de veto presidencial. Se vetar, voltaria ainda para uma sessão de Congresso para rediscutir o veto do presidente e caberia ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pautar. E depois tem ainda ações que devem chegar ao Supremo. Então, o cronograma, o calendário dessa discussão, ele é muito ampliado, mas obviamente ganhou muita força agora na Câmara. A expectativa é que o relator seja escolhido, faça um texto que seja ali um pouco mais moderado. Ontem o próprio líder do PL falou no discurso de equilíbrio, e aí é aquela coisa, vá para voto, né? Mas é mais uma vez o governo demonstrando fragilidade. Se a gente fizer uma radiografia dos votos, é impressionante. Foi acachapante a votação com apoio de partidos que têm ministérios. PP, União Brasil, também PSD, partidos que orientaram, inclusive, oficialmente a favor da matéria e entregaram muitos votos aí para urgência da anistia.
Orengo, rapidinho, quando você fala que esse projeto pode ficar travado no Senado, quer dizer que o Alcolumbre vai sentar em cima e não vai botar para votação? Pode sim, pode sentar em cima. O presidente, ele acaba definindo a pauta. Primeiro, Megali, tem que passar pela CCJ, e já é realmente uma resistência do presidente da Comissão de Constituição e Justiça de colocar para andar. Mas vai ser aquele jogo de pressão. É aquela coisa, a votação foi importante na Câmara. Quando chegar no Senado, vai ter movimento, pressão para colocar para votar. Por isso que o texto é fundamental para conseguir algo viável politicamente, né? A história da ampla, geral e restrita é muito difícil que passe. Muito bem. É muita pressão, não é meia dúzia, são 311, né, Orengo? 311. É muita pressão. É. Ele não dá conta de ficar ali, sentado em cima. A ver. Orengo, bom trabalho para você até amanhã.